Olá, vamos adorar ao Senhor, né? É isso aí. Reúne sua família. Vamos agora dizer: Este é o tempo do nosso Deus. Então, ao entrar, já deu o seu like, né? Tem aquele dedinho que vai subir. Like, né? Gostar, curtir. Então, entra, dá o like, tá? Fala, venham todos, o culto está começando. E vamos também convidar os seus queridos, aqueles que você gostaria que estivesse conosco, compartilhando o link, né? Envia para eles, ó, e diga: o culto está começando, para eles entrarem, dar o like, né? Cada um vir aqui conosco, é muito bom, né? Parar um tempo do nosso dia e dizer: esse é o tempo do Senhor. Vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, né? Cada um de vocês que está entrando são muito bem-vindos. É muito bom louvar ao Senhor, bendizer, adorar a Ele. Amém? Desejamos que a paz seja com você, que esta paz possa te alcançar, né? Aí no seu lar, no seu trabalho, a caminho, aonde você está. Glória a Deus. Vamos orar? Pedindo que o Senhor abençoe este culto. Então te convido, né, a fechar os olhos se você puder, se não fica com o olho aberto, mas medita agora, né, no Senhor. Entregamos a Ele este momento. Querido Deus, muito obrigada. Pai, agradecemos por esse tempo precioso de cultuar, de buscar ao Senhor. Nós queremos agora, Pai, entregar este culto nas Tuas mãos e que o Senhor venha abençoar cada um que já está aqui, aqueles que vão chegar. Deus, obrigada, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de cultuar, de louvar, de agradecer, de dizer que o Senhor é o nosso Deus. E sabemos que o Senhor tem um recado para nós, que venhamos abrir o nosso coração, receber, porque isso é muito bom, né? Receber aquilo que o Senhor tem, que vai nos fortalecer. A Tua palavra é o nosso alimento e como nós precisamos desse alimento para o nosso espírito. Oh Deus, muito obrigada. Te agradecemos porque o Senhor é muito bom. Bendito seja o Teu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Ele, né? Louvado seja o Senhor. Cantar louvores ao Senhor, bendizer o Teu santo nome, por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. Assim diz o Salmo, né? Então vamos louvar ao Senhor? Louvado seja o Teu nome, Jesus. Louvado seja Jesus. Os olhos do Senhor estão sempre atentos a você, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. O que Ele é? És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Eu sei, Senhor, que os Teus olhos, sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os seus ouvidos
sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Aleluia, é verdade isso. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Afirma com fé agora, é com fé. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia! Oh, glória a Jesus! Aplauda ao Senhor, glorifica o nome dEle, aleluia! Aleluia, louvado seja o Senhor. Vou passar avisos para você. Terça-feira, às 20 horas, devocional. Mulheres, quero convidar você. Participe, né? O grupo aí tá se fortalecendo cada dia mais. Então, terça-feira é um momento precioso de devocional, tá bom? Participe, venha estar conosco, é muito bom. E nós queremos dizer que quarta-feira chega uma live como essa, às 20 horas aí na sua casa. Então receba esse tempo também, né? Convidando seus amigos. E é sempre bom. Quinta-feira é um culto especial aqui na nossa igreja. Acontecem 2 cultos presenciais. Tarde da Bênção, culto de propósito às 20 horas. Tarde da Bênção às 15, é bom. Tá? E no próximo sábado, o que vai ter aqui? Nós vamos ter um culto às 19h30 que o grupo missionário de jovens está fazendo, né? Eles dirigem, mas convidam todos vocês. Não é no próximo, o tempo tá passando tão rápido, é dia 6 de setembro, então não é no próximo ainda, né? Já 6 de setembro, às 19h30, nós vamos ter Festa das Cores, é um culto, e aí eles estão dizendo, traga um prato na cor da sua roupa. Interessante, né? Então, se vier de vermelho, você traz uma salsicha, coisas de jovens, para ter comunhão. E então é uma oportunidade, para
todos participarem. Aí você convida pessoas que precisam conhecer o amor de Deus. É um tempo precioso. Então, nesse próximo sábado agora vai ter devocional normal, às 19 horas, tá? Devocional de jovens às 19 horas. E no sábado, 6 de setembro, vai ter a Festa das Coisas. E setembro vai ser um mês aqui muito gostoso na nossa igreja, porque o grupo missionário de homens vai fazer dia 20 de setembro, às 17 horas, um congresso regional de homens. Homem, você que é o sacerdote do seu lar, né? Venha participar, tá? Sim, já prepara, convida aí seu cunhado, seu vizinho, seu sogro, seu amigo, para que esteja aqui. Grupo de homens é muito importante. Então faça a sua inscrição através do Simpla, lá é R$20, tá? R$20, e o nosso coordenador regional Patrick, que está direcionando e convidando vocês. Toda a região vai estar aqui sábado 20 de setembro às 17 horas. E aí no outro sábado, 27 de setembro, aí é o nosso, né, das mulheres. Então queremos convidar todas as mulheres para sábado 27 de setembro. O nosso vai começar às 16 horas, uma hora antes, porque nós vamos ter muitas atividades. Pastor Wagner Mamed, aí também a pastora Patrícia Queiroz, que ela é uma bênção e ela vai ministrar. Os grupos missionários vão ter apresentação. Olha, vai ser algo muito especial. Mulher, faça a sua inscrição, tá? Nós que somos da Penha, somos a sede regional, então nós vamos receber todas as queridas, né, das outras igrejas que já estão preparando suas caravanas. Então chega mais cedo para pegar um lugar bom, que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Faça a sua inscrição, tá? É muito, muito bom. A igreja está aí, trabalhando para fazer esses eventos, para que você convide pessoas que não conheçam a Jesus. É um tempo precioso. Às vezes você fala para a pessoa, vamos no culto, ela não quer vir. Mas se você fala, vamos num congresso, vamos lá num tempo, lá só vai ter homem, o outro só vai ter mulher, eles vão. E aí eles vão conhecer o amor do nosso Deus, né? Você vai estar fazendo aquilo que Jesus falou, ide, pregai o evangelho a toda criatura, é muito bom, amém? Então, esses são os avisos, né? De domingo nós temos culto aqui 9 horas da manhã, culto de oração. Então começa a sua semana orando, que é muito bom. E aí depois, às 17 horas agora, é a devocional de adolescentes. Os adolescentes passaram para domingo, 17 horas, tá? Participe, você que tem de 13 a 17 anos, venha participar. E aí, às 18 horas, nós temos o culto presencial, né? Que aconteceu agora. E é muito bom. Aí, devocional de adolescentes, domingo, 17 horas. Bom demais. Eu tô muito feliz, o grupo tá aí gostoso. E aí, às 18 horas, é o nosso culto da família. Reúne toda a sua família, participe. Os Junier, que tem um culto para eles, os juniores têm um culto para eles, e as crianças têm um culto só para elas. A igreja oferece lanche, as professoras se preparam para levar a mensagem, né, de acordo com aquilo que eles entendem, e nós, de 13 anos para cima, ficamos aqui no culto e tem sido muito bom. Então participe. Tudo que estamos colocando aí para você estar participando, porque a Bíblia diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É muito bom. Então vamos dar continuidade ao culto, você vai receber a palavra do Senhor e muitas coisas ainda hoje. Olá, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Esteja na sua casa, no seu trabalho, no seu lazer. Se você estiver no campo, na praia, se você estiver no ônibus, no metrô, se você estiver no skate, na bicicleta ou na moto, se você estiver no submarino ou na estação espacial, aonde você estiver, haja paz no seu coração. Mais uma vez estamos juntos, reunidos, para exaltar e glorificar. A quem? Aquele que era, aquele que é, aquele que sempre será. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor.
O nome dele é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bom ter você comigo para podermos juntos meditar na palavra de Deus, nas Escrituras, que foram deixadas para nós, para podermos sempre olhar para Deus e saber quais os seus conceitos, para sabermos quais os seus valores, para termos a certeza das coisas às quais nós cremos. E se você tem aí a sua Bíblia, abra comigo em Romanos, no capítulo 1, versículo 16. Eu desejo que você tenha habilidade na Escritura. Vai ser projetado aqui na tela, mas abra também aí, se você tem a Bíblia de papel, ou se você tem ela no celular, para que você tenha habilidade. Vamos juntos ler? E diz assim a Escritura: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém. Nós vemos aqui Paulo escrevendo aos Romanos, falando a respeito do poder do Evangelho. Poder para quê? Alguns acham que o Evangelho tem o poder para destruir o próximo. Não foi para este propósito que o Evangelho foi pregado, ao contrário, foi para salvar. Alguns acham que o Evangelho é para que ele obtenha vantagem em relação aos outros. Também não tem esse objetivo o Evangelho. Então, qual é o poder do Evangelho? Está no próprio versículo. O poder da salvação. É um valor, um objetivo muito maior do que as coisas pequenas que os seres humanos entendem ser. Nós temos aí, por exemplo, muitas vezes na criação de filhos, quando a criança é uma criança sozinha, ela acha que tudo é para ela, é só dela. Já uma criança que nasce no meio de outras 10, ela não tem esse senso. Ela passa a ter um senso coletivo de que o que se tem é para todos. E assim a educação vai sendo tanto dos pais como depois o indivíduo vai formando os seus valores no caminhar. E quando ele chega à maturidade e ele se decide quais caminhos ele quer seguir na vida, muitas vezes aquilo que lá atrás ele obteve na sua formação, ele ainda carrega, não modulando. O que é modular? Modular é adaptar. Ele absorveu um senso de uma forma exagerada, então ele modula aquilo para uma forma equilibrada. E por que nós estamos falando sobre isso? Porque eu gostaria de enfatizar a palavra poder. Quando nós vemos no Novo Testamento Jesus Cristo falando sobre poder, é muito diferente do que falava Davi ou outros. Porque o poder que eles usavam naquela época era para subjugar os seus inimigos físicos. E que eram outros povos, outras pessoas. Hoje, o maior inimigo do ser humano é ele mesmo. Que é isso? Porque hoje, no tempo em que todos nós temos compreensão de valores certo e errado, quando o ser humano ele entende o que é certo e faz o que é errado, ele é o próprio inimigo dele mesmo. É isso mesmo. Então, nós precisamos de alguma coisa mais forte do que o próprio ego, nós precisamos de alguma coisa mais forte do que nós mesmos para tomar as decisões certas muitas vezes, principalmente quando a gente quer fazer. Eu quero dar um exemplo social aqui muito forte nesse sentido. Uma das coisas mais difíceis no nosso tempo ainda é o vício no tabagismo. Quantas pessoas não dizem, eu sei que ele me faz mal, eu sei que não é bom, mas eu não consigo parar. Então, aí sim, o Evangelho é o poder para a salvação. Ele te dá livramento das coisas que te oprimem e que te prendem no pecado. Entendeu agora? O Evangelho é o poder que te liberta das coisas que te afastam de Deus. Quer seja isso ou aquilo que te afasta de Deus, o Evangelho é o poder para te religar a Ele. O Evangelho é o poder que te faz triunfar
sobre o mal. O mal muitas vezes que procede de você mesmo, dos desejos do seu coração ou de outrem. Também nesse sentido o evangelho é poderoso. Mas quando se foca o poder do evangelho só para pesar sobre outras pessoas, já existem outras divisões sociais que se aplicam a fazer mal aos outros, que focam em fazer mal aos outros, em fazer coisas ruins que a pessoa não quer para si, mas quer para o outro. E já existem outros que se aplicam nesse sentido. O evangelho não. Olha, observa o poder dele. Quando ele diz assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ame o seu próximo. Deseje para o seu próximo aquilo que você quer para você. Isso causa um conflito social muito forte dentro da pessoa. Porque muitas vezes ele quer que aquela pessoa receba o que é ruim e ele quer receber o que é bom. Então o evangelho causa um conflito dentro dele. Porque se ele seguir o evangelho, ele tem que desejar para o outro o que é bom. Porque ele quer para si o que é bom. E aí é o poder de Deus. O poder de Deus nos faz amar. E o amor, então, não nos faz desejar coisas ruins para o nosso próximo. Todo aquele que anda desejando coisas ruins para o próximo e que não deseja para si, você fala, ué, pastor, o que é isso? É claro, ninguém quer coisas ruins para si. Ninguém quer. Então, todos que vivem desejando coisas ruins não procedem da vontade de Deus, do Novo Testamento. Jesus, ele muda a história. Você vê que aqui fala que o evangelho, em primeiro é para os judeus, depois para o grego, ou seja, para os gentios, para aqueles que não tinham esperança. E ele está falando para os romanos aqui. E é verdade, foi assim. Primeiro ele veio para os seus, diz a Bíblia, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberem, está escrito, ele deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Por isso, este poder ao qual falamos é para nos dar vida. Vida eterna e vida na terra, vida abundante sobre a terra. Quando nós nos unimos a Deus nos seus conceitos e valores, este poder vem conosco para nos livrar, para nos guardar, para fazer prosperar o nosso caminho naquilo que é a vontade de Deus. Este poder vem conosco, quebrando cadeias, quebrando opressões, libertando vidas daquilo que os faz fraquejar no seu caminho. Por isso, medite sobre o poder. Não pense que o poder de Deus é para você usar em favor de agredir os seus inimigos. Pois Jesus fala que nós devemos amar até aqueles que não nos amam. Porque qual é o valor de amar só os que nos amam? E você observa muitas vezes as pessoas que se tornam crentes, eles querem fazer sempre uma panela, no sentido de, eu amo aquele porque aquele me ama, eu amo aquele outro porque aquele me ama. Aquele lá não me ama, então não amo também. Então, esse valor não é de quem é crente, esse já é um valor mundano mesmo. É um valor, o mundo é assim. Então, às vezes que você se pegar vivendo isso, não olhe para o outro, não olhe para você dizendo, olha, o meu valor é um valor que está tentando usar o poder de Deus de forma errada. E eu gostaria tanto que você modulasse a sua vida em favor de usar o poder de Deus para o que é certo, para o que é o agradável, porque aí você vai viver coisas sobrenaturais. Sabe, as pessoas que a Bíblia diz que viveram coisas sobrenaturais foi porque elas creram em Deus e se submeteram à vontade dele. Então esse poder de Deus que traz salvação para nós, ele também traz para nós uma nova forma de viver, porque ele foca a salvação é exatamente isso, ser livre da condenação eterna e nos focar para um novo reino. Esse novo reino que Jesus nos tem ensinado, ele tem regras já. Não é que elas serão estabelecidas no futuro, elas já são estabelecidas hoje. E o que me impressiona, olha, eu tenho 56 anos, vou fazer 57 esse ano. Eu me impressiono, porque ainda uma grande parte da população que se diz evangélica, ela quer usar o poder de Deus, a Escritura,
para fazer contrário àquilo que Jesus ensinou. Eles querem usar este poder e a Escritura para fazer a sua própria vontade dentro dos valores que são do mundo ou das alianças anteriores à nossa. Hoje, na aliança que nós vivemos em Deus, na nova aliança em Jesus Cristo, os valores vêm dele. Pastor, mas é tão confuso tudo que se ensina. É verdade, é porque você não lê a Bíblia. Porque se você lê Mateus, Marcos, Lucas e João, a sua mente vai ficar tranquila. Você vai ouvir as palavras de Jesus, elas vão entrar no seu coração e você vai viver por elas e elas serão para você o poder da salvação. Aí você então vai poder viver uma nova vida, porque está escrito que aquele que está em Cristo, nova criatura é, ou seja, são valores novos, são conceitos novos. Ainda o texto diz, as coisas velhas passaram. E ainda diz novamente, tudo se fez novo. Por isso, se você é um crente em Jesus Cristo e não quer se deixar transformar por ele, você está perdendo tempo. Porque a mensagem que se prega, ela veio para os judeus e eles não receberam Jesus como Messias. Eles até reconheceram que ele era um grande profeta. Portanto, a todo que nele crê, pode desfrutar do poder de Deus para a salvação. Se há algo especial nessa vida, é usar esse poder com esse objetivo. Porque vamos dizer que uma pessoa use, preste bem atenção, porque é uma possibilidade. Uma pessoa use o poder que tem no Evangelho para curar. Ó, alguém vai falar, maravilha, pastor, maravilhoso. Vamos supor que alguém use o poder que tem no Evangelho para libertar pessoas cativas de opressões, de depressões. Maravilhoso, pastor. Nem precisa comprar remédio na farmácia. Vamos dizer que uma pessoa se utilize desse poder para uma série de outras questões. Para andar sobre as águas, para transportar montes. Aí Jesus vem e diz assim, olha, naquele dia, prestou atenção? Jesus dizendo, naquele dia sou eu que vou estar na porta. E naquele dia eu vou dizer para muitos o seguinte, eu não conheço vocês. Mas como não? Eu expulsei demônios no seu nome. Olha, ele teve poder de expulsar espíritos maus. Eu falei novas línguas. Eu fiz maravilhas. A pessoa usou o poder de Deus, mas não se deixou conduzir pelo poder de Deus. Ele vai dizer para essa pessoa, eu não te conheço, porque você praticava a iniquidade. Observe como é importante na nova aliança não só falar ou conhecer, mas viver. É mais importante do que falar e do que conhecer. Porque aquilo que se conhece é necessário viver. Então Jesus diz, naquele dia eu vou dizer para essas pessoas, eu não conheço vocês. Porque vocês praticavam a iniquidade, vocês viviam afastados de mim. Ou seja, é coerente pensar que então aquele que vive com Jesus deve praticar aquilo que agrada ao Pai, a Ele, o Senhor da nova aliança. E eu desejo isso a você. Que você se fundamente neste poder, que é poderoso para te dar vida eterna. E para te fazer, como Jesus fala, aqui na terra, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Aí sim, este poder tem significado manifestado em curas, libertações. Aí sim, porque você tem o principal, que é o poder da salvação. Aí então você usa esse poder para transportar montes, para andar sobre as águas. Aí sim esse poder faz significado, porque você tem o que é principal. Agora, se você inverter os papéis e começar a usar esse poder com objetivos pessoais, você vai desfrutar desse poder. Porém, daquilo que esse poder veio com um objetivo maior, quer te dar vida eterna, você não terá. Pastor, é real isso? Então leia as palavras de Jesus, ele é o Senhor da igreja. Se você não ler, você não vai saber que ele disse isso. Mas quando você lê a Escritura, você vai ouvir Jesus falando de forma categórica sobre esse assunto. Ele não deixa dúvida. Por isso, nessa meditação de hoje, eu trouxe a você que há um poder que te faz viver uma nova vida em Cristo Jesus.
É o poder da salvação. Ela te livra desse mundo que é podre e te faz viver nesta terra uma nova vida, já um novo reino, com conceitos e valores diferentes. E te faz viver a eternidade com Deus Pai, que é algo extraordinário e maravilhoso. Sabe, quando o livro de Apocalipse lá, no final dele, ele vai dizer que lá não vai haver choro, não vai haver morte, não vai haver enfermidade, não vai haver pranto. A gente entende que o pranto é um choro mais forte. Aí ele fala, porque as primeiras coisas passaram. As pessoas que estão preocupadas com essas coisas e vivem por elas, estão perdendo a essência, que é a vida eterna. E por isso, medito com você nesse texto. Use o poder do Evangelho para a tua salvação, para a salvação daqueles que você ama. Se você quer que os teus filhos estejam com você na eternidade, os teus pais, eles precisam também aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porque senão, eles vão ter uma boa convivência com você, mas cada um na eternidade vai para um lado diferente. Se você quer estar na eternidade, você precisa decidir por esse poder e viver esse poder. Que te faz sim triunfar já nessa terra no sentido do sobrenatural. Mas ele é maior do que isso. Ele te dá o poder de viver a vida eterna com Deus. Se você deseja usar este poder para a vida eterna, se você ainda não convidou Jesus para entrar e fazer morada no seu coração, é agora o teu momento, porque eu quero orar junto com você. Eu quero te ajudar nesse momento a decidir-se por aquilo que é eterno. Ore comigo. Faça essa oração comigo dizendo, Jesus, entra no meu coração. Muda a minha forma de pensar, a minha forma de ver e de agir, pois eu quero usar este poder que o Senhor tem dado a nós para viver hoje e eternamente contigo, em todo o tempo. Eu quero já, enquanto estar aqui, viver a comunhão contigo. Por isso, entra no meu coração. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje, eu quero te seguir. Amém. Você que orou comigo e convidou Jesus para entrar no seu coração e ser o teu Senhor, guarda isso como um tesouro. É algo mais precioso que se pode ter sobre a vida. As pessoas às vezes acham que são alguns tipos de bens ou de valores humanos passageiros. Mas todos esses valores humanos realmente passam. E aquele que vive em Cristo permanece para sempre. Deus te abençoe. E falando de poder, nós vamos usar agora este poder de Deus para exercer autoridade. Autoridade sobre a matéria, autoridade sobre os espíritos. Vamos orar. Pois que Jesus Cristo faz nova todas as coisas. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Se você pode, onde você estiver, se você não está dirigindo ou operando máquina, alguma coisa desse tipo, ou fazendo fritura nesse momento, porque às vezes a pessoa está fritando lá, se você pode, feche os teus olhos, eleve o seu pensamento a Deus conosco. Vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, é neste momento em que juntos chamamos pelo Teu nome e a Tua autoridade, este poder que traz vida para todo o que nele crê e também traz benefício enquanto aqui na terra. Neste momento oramos pelos benefícios para que a força do Seu poder alcance estas vidas onde elas estiverem agora e haja manifestação do milagre e da cura. Eu não sei qual é a necessidade, aquilo que estão colocando diante de Ti, mas sei que este poder é poderoso para fazê-lo, para livrar do mal, para livrar das forças contrárias do inimigo, para desfazer toda a força do mal, das trevas, e trazer luz nesse ambiente, trazer graça, vida, paz, alegria. Senhor, vem agora com provisão, quer seja nas questões administrativas, com a justiça ou com as pessoas, os seres humanos, quer seja nas questões de saúde ou nas questões emocionais,
Pessoas hoje em dia têm vivido uma vida tão pequena de forma emocional, com a sua emoção tão machucada. Traz agora a libertação, faz novo, meu Senhor. Tanto a saúde quanto a área da alma, da emoção. E que os espíritos renovados em Ti possam ser fortalecidos agora. E aqueles a quem eles amam, que estão apresentando, sejam alcançados por este poder da oração para libertação e vitória no nome de Jesus. Amém. Você que orou comigo, diga amém, Jesus. No simbolismo de concordar, de crer. Nós cremos. Juntos, crendo, nós declaramos isso. Glória a Deus. É tão gostoso poder orar com você. Elevar o pensamento e a voz para exercer vida em seu favor. Quer orar também? Com você agora. Pedindo a Deus que receba aquilo que você traz da presença dele. Que seja consagrado agora diante de Deus, aquilo que você oferece a ele. É tão especial vermos que a Bíblia fala sobre semeadura. Ele nos dá a semente e a gente pode apenas guardá-la ou usá-la de outra forma ou semear na terra para que seja multiplicado. E a Bíblia, quando fala de semear na terra nesse sentido, é na obra de Deus. Quando você semeia na obra de Deus, essa semente ela é multiplicada em seu favor, em favor daqueles a quem você ama, em favor daqueles que serão alcançados por essa palavra. Por isso, nós vamos orar consagrando a Deus. Olha, ali estão as contas da Igreja do Evangelho Quadrangular da Penha, onde você pode semear. Nós estamos pregando o Evangelho, levando o amor de Cristo. E você é nosso parceiro, você é nossa parceira. Seu coração amoroso e grato a Deus tem proporcionado com que outras vidas também recebam a mesma bênção que você tem recebido dele. Vamos falar com Deus. Querido Deus, consagramos a Ti aquilo que Teus filhos trazem diante da Tua presença, oferecendo com gratidão, semeando na Tua obra, para que o Senhor seja glorificado no amor dessas pessoas. Que a Tua presença seja abundante na manifestação das Tuas promessas sobre aqueles que, como Jesus disse, é dando que se recebe. Por isso, neste amor, nesse carinho que é oferecido, que seja multiplicado em favor deles, em sabedoria na administração dos seus negócios, em sabedoria na administração dos seus recursos, do salário, em multiplicação do sobrenatural em favor das necessidades, fechando a porta para o devorador. Eu oro consagrando a Ti aquilo que os Teus filhos trazem à Tua presença, dando graças no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E por último, eu quero pedir que você ore comigo. Ainda esta manhã eu estava reunido com outros irmãos, orando em favor desta nação. Às vezes as pessoas acham que a nação ela é ruim ou boa somente pelos que governam, mas é uma mistura entre governo e população. Aquilo que a população pensa, aquilo que os líderes pensam, então a nação vai sendo conduzida por esses valores. Por isso vamos orar para que as nossas lideranças tenham valores de excelência na função em que exercem. Que eles pensem primeiro no coletivo, no povo, depois em si ou nos seus. Porque quando eles pensam no coletivo, tanto eles como os seus serão abençoados. Vamos orar juntos? Querido Deus, nós oramos para que haja paz sobre o Brasil. Que haja, Senhor, das partes que governam, quer seja o maior ou o menor na hierarquia de governo, haja um sentimento bom, haja um sentimento de valores saudáveis e úteis de forma social a crescimento desta nação. Oramos também para que a população cresça e amadureça no sentido social das convivências, que nós possamos crescer, Senhor,
e cada dia sermos melhores nas nossas atribuições, para que haja um bom lugar para as futuras gerações, enquanto o Senhor não vem, para que enquanto a população estiver sobre a terra, ela possa ter uma boa qualidade de vida. Oramos, Senhor, também por todos aqueles que dedicam o seu tempo nessa nação, quer sejam os médicos, enfermeiros pela saúde, quer sejam os professores pela educação, quer sejam toda a área que se dedica para ganhar o pão de cada dia, porém se esforçam para fazer dessa uma nação melhor. Oro por cada um que cuida do saneamento, trazendo água limpa, levando embora o esgoto, o lixo. Cada um que se dedica na sua área, seja de ciências ou tecnologias. Oro para que cada um receba força para fazer dessa uma nação melhor. E não quero me esquecer não, Senhor. Quero me lembrar aqui dos nossos líderes espirituais, porque a Tua palavra diz, orem por eles. Aqueles que têm estado pregando o Evangelho e fomos alcançados. Eu agradeço pela vida dos meus pais, que foram pastores e bons exemplos para a minha vida e para toda a nossa família. Quero agradecer também aos demais pastores que serviram de bons exemplos, não só no início, não só no meio, mas também no final do seu trabalho, porque é um bom exemplo de como começar e terminar bem. Quero orar pelos nossos líderes, aqueles que representam o Conselho Estadual, Pastor Toninho, aqueles que representam o Conselho Nacional, Pastor Mário. Quero orar também pelos nossos ministérios, que são muitos. São os coordenadores que trabalham nas áreas sociais, os missionários que vão em lugares ou perto ou distante para pregar o Evangelho. Quero me lembrar, Senhor, também dos nossos representantes missionários nas casas de leis, Pastor Jefferson Campos, Pastor Carlos César, que tem dedicado o seu tempo para manter ali os valores que cremos. Pai Santo, oro por todos os nossos amigos de ministério, pastores, suas lideranças, para que a bênção do Senhor permaneça de forma abundante. Não falte o óleo do Teu Espírito e a sabedoria do alto para que sejam exemplos, não só no que pregam, mas no que vivem, meu Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu creio que as nossas orações são ouvidas. Por isso quero agradecer aqui publicamente a Deus. Obrigado, Pai, porque sempre nos ouve. E mais uma vez, esse tempo de oração que tivemos juntos, por você, pela família, por aquilo que você traz à presença de Deus e pela nação, eu tenho certeza que Ele nos ouviu. E quero desejar que você leia a Bíblia. Desejo intensamente. Leia a Bíblia para conhecer as coisas que nela foram deixadas para você, para os seus filhos, de forma sólida, para que você tenha certeza das coisas que você crê. Deus te abençoe. Foi bom estarmos juntos em comunhão. Tchau.